Fala, galera! Sejam bem-vindos ao episódio 100 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje é integral da função ln de x. Então a gente vai integrar ln de x, ln de 10x, ln de menos x mais 4, ln de 3x mais 10, ln de 3x mais 12 sobre 3. E vocês podem perceber que são exercícios semelhantes. Tem um padrão de resolução aqui no final. Vou explicar esses padrões para você e você vai conseguir resolver esse tipo de exercício de forma rápida. A principal técnica que a gente vai usar aqui é partes e substituição. A gente vai usar as duas técnicas ao mesmo tempo, né? Então, bora começar revisando o que é integração por partes. Bom, integração por partes, você vai aplicar essa regrinha aqui do UDV, VDU. E a principal característica é que depois que você aplica essa regra, você chega numa nova integral. Então, você usa a técnica de partes e tem que resolver uma nova integral. E essa nova integral tem que ser mais fácil do que a anterior. Esse é o nosso objetivo. Agora, o que muito aluno faz e que impede ele de passar em cálculo de primeira é fazer integração por partes e chegar numa integral mais difícil que a anterior. Aí vai dar ruim. Muito aluno comete esse erro aqui e chega numa integral mais difícil e desiste do exercício. Tá? Vamos lá. Tem várias formas de você usar a integração por partes. O padrão aqui é que você tem 4 coisas para achar. Tem U, DU, V e DV. Vá sempre nessa ordem, tá bom? U, DU, V, DV. São sempre 4 coisas. O U e o... Opa, aqui é o contrário. Aqui é o contrário. DV primeiro e depois o V. Pronto, agora dá certo. O U e o DV, você não vai, como é que fala? Você não vai calcular nada. Já está pronto. Entendeu? O U é alguma função que está escrito aqui. E o DV é o que sobra. Então, o U, qual que é a técnica aqui? O U você escolhe. Você pode escolher qualquer coisa para ser o U. E quem é o DV? O DV é o que sobra. Então, tem várias formas para você aplicar partes. Por exemplo, vamos escolher x para ser o U. Aí vai sobrar quem? Se o x é o U, vai sobrar E de x dx. Então, E de x dx é o DV. Mas tem uma outra possibilidade. Você também pode chamar o U de... E elevado a x. E o que sobra? Se você chamou o U de E elevado a x, vai sobrar x dx. Entendeu? Tem várias possibilidades aqui. Deixa eu pensar numa outra possibilidade. Vou mostrar 3 possibilidades para vocês. Sempre seguindo essa lógica. Escolhe alguma coisa para ser o U, que sobra o DV. Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que aprender a identificar padrões nos exercícios. Aqui, em partes, o padrão é que você sempre tem 4 coisas para achar. E como que você escolhe o U, como que você acha o U, é você que escolhe. Como que você acha o DV, é o que sobra. Agora, você tem várias escolhas. Todas elas são certas, mas cada uma delas vai gerar uma integral diferente. Uma delas vai gerar uma integral mais fácil. Então, você consegue usar partes do jeito que você quiser, mas você só vai conseguir resolver o exercício se você usar a opção correta. Então, assim, o certo mesmo é você testar. Você tenta a primeira opção. Chega numa integral. Foi difícil essa integral? Então você volta
testa a segunda opção. E olha a segunda integral. Foi difícil? Aí tem mais uma opção. Olha só, você pode chamar tudo que está aqui dentro de u. Então você pode chamar o x elevado a x de u. E vai sobrar, nesse caso, se eu chamei x de u, vai sobrar só o dx. Tá vendo? Então, 3 possibilidades diferentes de você aplicar a técnica de partes nesse exercício aqui. Tudo bem? Aí, dessas 3 opções, só essa daqui, ó, quando você chama o u de x e o dv de x, só essa aqui vai dar certo. As outras você até consegue substituir, mas vai chegar numa integral mais difícil que a anterior. E você não vai passar em cálculo primeiro, porque vai dar mais trabalho, tá? Então, beleza. Esse é o primeiro padrão. O você escolhe, o dv você é o que sobra. Como que você agora chega no du? Você tem que derivar. Como que você chega no v? Você tem um dv. Como que chega no v? Você integra. Então, gente, a matéria de cálculo é acumulativa. A gente está trabalhando aqui com integrais. Tem que saber as regras de derivação. Tem que saber a técnica de substituição, que normalmente a gente aprende antes de chegar em partes. Então, a matéria é toda acumulativa, não tem jeito. Esse negócio de derivar e integrar pode ser um dos pontos para você identificar quem vai ser o u, quem vai ser o dv. Então, como o u é o que você deriva e o dv é o que você integra, você pode pensar, o que é mais fácil? Derivar o x ou integrar o e de x? O que é mais fácil? Derivar o e de x ou integrar o x? O que é mais fácil? Derivar x é de x ou integrar o dx? Entendeu? Você tem 3 opções. E normalmente a gente escolhe o que vai dar menos trabalho, na derivada e na integral. Então eu vou resolver esse exercício aqui com vocês usando essas 3 opções. Tá bom? Vocês vão ver o que vai acontecer. Eu já falei qual é a opção certa, né? Eu vou deixar ela para o final. Vamos resolver esse exercício aqui chamando o u de e de x. O u vai ser o e de x e o dv vai ser x dx. Então vamos lá. Para você passar em cálculo de primeira, tem que aprender a identificar padrões. Escolhe aleatoriamente alguém para ser o u, o que sobra é o dv. É assim que você resolve qualquer tipo de partes. Aí, para você achar o du, deriva. Derivada de ex é o próprio ex. Foi tranquila a derivada, né? E o dv? Para achar o dv, você integra o x. Vai dar x ao quadrado sobre 2. Aí, ó, toda integral põe mais c, né? Aqui você não pode pôr mais c. Tem como demonstrar isso? No final, o c vai ser cancelado. Não põe mais c aqui, tá? Só vai te confundir. Aí, agora que você determinou essas 4 variáveis, é só jogar na fórmula. Integral de x elevado a x dx vai ser vu, ou seja, v, aí você desce para cá, u. Vai dar e elevado a x vezes x2 sobre 2. Menos a integral de v du. Quem é v du? Espera aí que aqui eu escrevi errado. Aqui é o v. Aqui não é dv, não. Tá, corrige aí. É u vezes v menos a integral de v du. Então, tenta padronizar a resolução. Coloca u, du, dv e v nesse formato. Porque aí você não precisa de ficar decorando essa fórmula aqui de partes. É uma forma mais complicada de decorar, né? Se você fizer sempre nessa posição, você consegue decorar o formato. Vai ser sempre esse vezes esse, menos a integral desse com esse. Então, esse é o padrão de resolução que facilita demais. Vamos lá. Quem é v vezes du? Vai dar x2 sobre 2 vezes e elevado a x dx. Aí perceba que a gente chegou numa nova integral. Só que essa integral está mais difícil do que antes, né? Ó, vamos tirar aquele meio dali. Ficou x2 é de x. Pensa comigo, o que é mais fácil? Você integrar x é de x ou você integrar x é de x? Né?
x2 é de x ou x é de x? Percebeu que, usando esse caminho aqui, a gente chegou numa integral mais difícil que a anterior? Então, não é assim que a gente vai resolver. Os jeitos, né? A raça, se você quiser resolver o exercício da raça mesmo, você tem que testar várias opções. Tá? Com a prática, a gente vai descobrir qual é a opção que dá mais certo. A gente descobre assim com mais velocidade. Mas no início tem que praticar mesmo. Então, esse primeiro caminho aqui, que é chamando o de E de x, não deu certo porque chegamos numa integral mais difícil que a anterior. Agora eu vou usar uma segunda opção. Vamos chamar o U de x é de x. X é de x. Se eu chamo o U de x é de x, vai sobrar o quê? Vai sobrar dx. O dx vai ser o dv. Dx vai ser igual a dv. Esse é sempre o primeiro passo. O U você escolhe, o dv é o que sobra. Agora, para você passar em cálculo de primeira, tem que lembrar de encontrar o du e o v. Para encontrar o du, você tem que derivar. Aí aqui tem que usar a regra do produto. Derivar do primeiro, 1 vezes o segundo. Mais deriva o segundo vezes o primeiro. Pronto. E qual a integral de dx? Aí é x, né? Essa aí foi fácil. Então pronto. Agora, usando, né, essas 4 variáveis que nós determinamos, é só aplicar a regra de partes que a gente consegue desenvolver isso aqui. Ó. É sempre VU menos integral de VDU. Em outras palavras, ó, vai ser esse, depois você desce aqui para a diagonal. Então você tem x vezes x é de x, menos a integral de VDU. Quem é V? Quem é DU? Então vai ficar vezes x que multiplica é de x mais é de x vezes x. Então, dá para perceber aqui, né, claramente que ficou muito pior. Você chegou numa integral aqui, ó, que é muito pior do que a integral inicial. Mas, tipo assim, isso não está errado, tá? Essa igualdade que é verdadeira. O que a gente fez não está errado. Então, para você resolver exercícios por partes, você tem que testar. Testa alguma coisa para o seu U, o resto é o dv, depois você deriva, depois você integra e verifica o que vai dar certo. Agora, lembra que são 3 opções? Eu já fiz essa daqui, já fiz essa. Agora vamos fazer essa opção aqui, usando o mesmo padrão de exercício. E vocês vão perceber que vai ficar muito mais simples. Olha só. Dessa vez eu vou chamar o U de x. U é igual a x. Quem é dv? dv é o que sobra, sempre o que sobra. Se eu chamei o U de x, vai sobrar E de x dx. Pronto. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você deriva para chegar ao du e integra para calcular o v. Derivada de x é 1. Integral de E de x é o próprio E de x. Pronto. Com esses dados aqui, a gente consegue usar a técnica de partes, né? É sempre v vezes u menos a integral de VDU. Então, vai ficar v vezes du. Tá vendo? A técnica de partes tem uma forma muito complicada. Mas se você usar esse padrão de resolução, você consegue resolver qualquer exercício por partes, tá? Sempre precisa ficar decorando aquela forma. Sempre vai nesse formato aqui, ó. U, du, dv e v. Sempre nesse formato, entendeu? U em cima, du embaixo, dv em cima e v embaixo. Aí, se você padronizar isso aqui para todos os exercícios, você começa a ver o padrão da resolução. Né? Enfim, o que a gente faz agora? V vezes U, que vai dar x é de x, menos a integral de v du, que vai dar e elevado a x vezes 1 dx. E olha que beleza, isso aqui é uma integral imediata. Então vai dar e elevado a x, integral de e de x é o próprio e de x. Acabou. Aí no final a gente põe mais c e pode até colocar o e de x na evidência aqui. Então, exercício por partes é fácil se você fizer a solução certa.
né? Porque se você fizer a substituição errada, você vai chegar numa integral mais difícil e é só você lembrar, pô, tem vários outros caminhos que eu posso testar aqui. Então, para você passar em cálculo de primeira, o ideal é você treinar muito, né, os tipos de exercícios para você bater o olho e descobrir quem é a função que você chama de U, quem é a função que você chama de dv. Aí você já consegue acertar de primeira. A dica que eu posso dar para vocês aqui é que sempre que aparecer x é de x dx, ou então x2 é de x, x3 é de x, x4 é de x, sempre que aparecer esse tipo de exercício, você vai chamar o u de x e o dv é de x dx. O u é x3, o dv é de x dx. O u vai ser x4, dv é de x dx. O u vai ser x5 e o dv é de x dx. Tudo bem? Quando você tem x squared de x, chama o x de u, que vai dar certo. Você já vai acertar de primeiro, em vez de ficar errando, né? Agora, você já ouviu falar do Liet? O Liet é uma dica aí para você escolher quem você chama de u. Não recomendo usar, porque não funciona sempre. Então, cuidado com o Liet, tá bom? Vai ter exercício, você vai usar o Liet e vai errar. Então, não vou nem explicar o que é isso. Tem muito videozinho na internet explicando o Liet. Não usem Liet, tá? Isso vai impedir você de passar em cálculo de primeira. Para cada tipo de exercício, você vai ter um padrão. Alguém você chama de U, que sobra você chama de DV. Então, anota esse padrão aqui no seu caderno, já vai ajudar demais. Agora, se for x vezes ln, é outro padrão de exercício. Se for x vezes arco tangente de x, é outro padrão de exercício. Se for só, por exemplo, a integral do arco tangente de x, quem que você chama de U? Então, tem vários tipos de partes, né? Esse aqui, sempre que tiver x elevado ao número vezes e de x, você já pode ir direto. Chama a parte do x de U e o e de x de dv, que você vai acertar de primeira. Como você integra o ln de x? É o seguinte. Isso aqui é um pouco diferente, porque só tem uma função. Aí muito aluno fica com dificuldade, né? Fica em dúvida, porque lembra do padrão? O U você escolhe, o dv é o que sobra. Mas como só tem uma função, a gente fica em dúvida, né? Pô, eu vou chamar o U de ln ou o U de... Não tem outra opção. Só tem uma opção aqui. Chamar o U de ln de x. Não tem várias opções. E o que sobra nesse caso? Sobra dx. Então, isso aqui é contra-intuitivo, tá? Quando tem integral de uma função só, você pode chamar essa função de U e resolver por partes. Quando você faz a integral do arco tangente de x, é assim, você chama o arco tangente de U. Se você fizer a integral do arco seno de x, também resolve assim. Você também pode resolver a integral, por exemplo, do seno ao quadrado de x por partes. Então, tem vários exercícios em que você tem apenas uma função lá dentro e é só chamar ela de U e o dx vira dv. Agora, não usa Liet. Tá? Isso aqui é um exemplo que se você usar Liet vai dar ruim. Você quer preferência do que você chama de U, mas só tem uma função, então nem existe preferência aqui. É um dos exercícios em que Liet não faz o menor sentido. E tem vários outros, tá? Cuidado com esse macete do Liet aí. Isso aí não resolve todos os exercícios. Então vamos lá. Derivo ali 1 sobre x dx. dv. Qual é a integral de dx? É x. Então, mesmo padrão. O u você escolhe. dv é o que sobra. Deriva o u para achar o du e integro o dv para achar o v. Esse é o padrão. Agora é só aplicar a técnica de partes. Olha só. Vai ficar v vezes u. Então, ln de x vezes x. X vezes ln de x. Menos a integral de v du. Quem é v? Vezes du. Então, se você fizer sempre nesse formato, você consegue, em vez de decorar aquela fórmula do u, dv, v du, você decora o formato. É o de cima vezes o de baixo. Menos a integral do de baixo vezes da esquerda. Faz sempre nesse
nesse formato, entendeu? O que eu estou falando é assim, ó. Você faz U, DU, V, DV. Se você fizer sempre nesse formato aqui, ó, U e o V um do lado do outro, DU e DV um do lado do outro, fica mais fácil você ver o padrão da fórmula. Isso te ajuda a passar em cálculo de primeira, porque você não vai precisar de decorar aquela fórmula do DV e tal. E agora vai sobrar a integral de V du, ou seja, x vezes 1 sobre x dx. Isso é uma integral quase imediata. Por quê? 1 sobre x dx a gente não sabe integrar, né? Mas é só você lembrar, porque isso aqui, você pode cortar o x com x e sobra 1. E integral de 1, a gente sabe fazer. Integral de 1 é imediato, integral de 1 é x. Então vai ficar x ln de x menos x mais c. Para ficar bonito, bora colocar o x em evidência. Então vai dar x que multiplica ln de x menos 1 mais c. Então agora você sabe integrar o ln de x. Se eu fosse você, já anotava esse exercício aí no seu caderno. Porque isso aqui vai aparecer várias vezes no cálculo. E se você já soubesse o resultado, né, facilita demais. Isso aqui se torna uma integral imediata, né? E o mais legal, existe um macetezinho, que eu gosto de chamar de macete do ax mais b. A gente tem uma integral imediata, né? Aonde tem x, você vai colocar ax mais b. Ax mais b. Aí a resposta é x ln de x menos 1, onde tem x. De novo, você vai colocar ax mais b. Então, vai ficar ax mais b, que multiplica o ln de ax mais b de novo, menos 1. Vocês entenderam? É uma questão de substituição, não é uma nova regra para você decorar, não, tá? Onde tem x, eu coloquei ax mais b. Acompanha a cor aí, para vocês entenderem. É mais didático a cor. Só que depois você vai dividir todo mundo por A. Isso aqui é o padrão do ax mais b. Isso funciona para qualquer exercício, qualquer fórmula imediata que você imaginar. Onde tem x, você escreve ax mais b, depois divide todo mundo por A. Com esse padrão aqui, galera, você consegue resolver exercícios difíceis de forma rápida. E isso te ajuda a passar em cálculo de primeira. Por exemplo, olha só. Qual é a integral do ln de 2x mais 1? Ou então, sei lá, outro número aqui. 10x menos 4. De cabeça você consegue fazer o exercício. Ó. Vai dar 10x menos 4, que multiplica ln de 10x menos 4 menos 1. Tudo isso dividido por A. Então, ficou tudo isso dividido por 10 mais C. Pronto. Resolvemos um exercício difícil. Se você fizer exercício aqui na raça, dá mais de uma página de resolução. Porque você vai ter que substituir depois usar partes. Agora, sabendo já essa relação aqui, você consegue resolver rapidamente. Então, aqui, ó, essa é uma integral imediata. Tá? Integral de ln de x, a gente resolve por partes. Agora, essa integral aqui, a gente aplica o padrão do ax mais b. Para fazer esse tipo de exercício, você tem que misturar partes com substituição, um exercício mais avançado. Usando esse padrão, a gente vai conseguir resolver de forma muito, muito rápida. Então vamos lá. Bora resolver esse exercício agora. Ln de 10x. Galera, qual que é a fórmula? Deixa eu copiar ela aqui, que a gente ganha tempo. Ln de x mais b vai ser sempre esse resultado. Concorda comigo que o A é 10 e o B é 0? Então vai ficar tipo 10x mais 0 dentro do ln, sacou? Primeiro passo é identificar o A e o B. Agora é só jogar na fórmula. Como você calcula a integral do ln de 10x? Vai ser 10x vezes ln de 10x
menos 1. Tudo isso dividido por 10, que é o A, mais C. Pronto, acabou o exercício, galera. Só isso. Só isso. Então, muitas vezes a gente usa frações espaciais, integrais trigonométricas e cai numa integral desse tipo aqui. E agora você consegue fazer ela em segundos. Para você resolver exercícios na prática, tem que misturar a técnica de substituição com a técnica de partes. Vocês gostaram desse padrão? Coloca aqui nos comentários, tá? Bora fazer mais exemplos? Olha só. Nesse exercício aqui, qual é o primeiro passo? Identificar o A. O A é menos 1, o B é 4. Para você passar em cálculo de primeira, não adianta conhecer os padrões, conhecer as fórmulas. Você tem que saber aplicar elas. É só seguir o passo a passo. O A é menos 1, o B é 4. Agora é só jogar na fórmula. Qual é a integral de menos x mais 4? Vai ser menos x mais 4 que multiplica o ln de menos x mais 4 menos 1. Tudo isso dividido por A. O A nesse caso é menos 1. Pronto, acabou aqui. Aqui eu copiei errado, né? Um ln aqui, ó. Pronto. Essa é a resposta ali. A gente está fazendo exercício avançado em poucos segundos. Mais um exemplo. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que aprender a fazer esses tipos de exercício aqui de forma rápida. Você faz o exercício rápido, faz a prova com mais tranquilidade, dá tempo de revisar as questões. Então, esse padrão aqui do ln de ax mais b vai te ajudar demais. Olha só. Quem é o A? Quem é o B? O A é 3. O B é 10. Porque eu tenho 3x mais 10, né? Então, a integral do ln de 3x mais 10, 3x, vai ser 3x mais 10, que multiplica o ln de 3x mais 10, menos 1, tudo isso dividido por A. Nesse caso, o A é 3, pronto, acabou o exercício. Vai fazer esse exercício aqui usando substituição. Depois você usa a parte. É o que todo mundo faz, é o que está no livro Sturt, é o jeito que o professor vai ensinar na faculdade. Vai ficar muito trabalhoso. Tá? Esse aqui é o jeito mais rápido que tem para resolver exercícios do tipo ln de ax mais b. Então, se eu fosse vocês, ó, anotava essa fórmula no seu caderno. Tá? Pode parecer uma coisa grande, uma coisa difícil, mas eu te garanto que resolver do jeito convencional vai dar muito mais trabalho. Exemplo 5. Esse aqui é mais avançado. Por quê? A fórmula ela vale para ax mais b. Eu não tenho ln de ax mais b. Então a gente vai ter que manipular um pouco aqui. Ó. Divide todo mundo por 3. 3x sobre 3 dá x. Então fica a integral do ln de x. E 12 sobre 3 dá 4. Isso aí, na verdade, é x mais 4. Então quem é o A? O A é 1 e o B é 4. Pronto. Não é só saber as fórmulas, você tem que saber como que aplica, né? Para você usar esse macete que eu passei, tem que estar no formato A vezes x mais B. Se tiver algo, se tivesse, sei lá, um x ao quadrado aqui, você não pode usar essa regra, tá? Cuidado. Ela não vale para ln de qualquer coisa, não. É ln de ax mais b. Então, para você passar em cálculo de primeira, tem que aprender a resolver esse exercício aqui de forma rápida. Isso aqui é simplesmente x mais 4, que multiplica o ln de x mais 4, menos 1. Aí você vai dividir todo mundo por A. Só que dividir por 1 faz diferença, né? Então acabou o exercício. Está pronto. Vai resolver esse exercício aqui usando o jeito tradicional. Você vai ficar as 2, 3 páginas fazendo conta à toa. Tá? Então, esse é o principal método de estudo que eu ensino para os meus alunos, que é o método de identificação de padrões. Em vez de usar o jeito convencional dos livros, o jeito convencional que os professores passam em sala, eu procuro identificar padrões no cálculo. E não foi fácil achar esse padrão, não. Eu tive que fazer centenas de exercícios para identificar esse padrão aqui.
E estou te passando aqui para você já mastigado, já pronto. Então, divirta-se. Pega aí esses 5 exercícios que eu passei para vocês e tenta fazer de novo usando esse padrão, tá bom? Bora revisar tudo que a gente viu na live 100? O foco dessa aula foi integração por partes, né? Envolvendo ln de x, ln de x. Então, vai ser uma mistura de partes com substituição. Eu expliquei com muita calma qual que é a lógica de partes. Expliquei que o jeito convencional, né, é você fazer vários testes até descobrir qual é o jeito mais rápido. Mas qual é o padrão? O padrão aqui é o mais importante. Qual que é o primeiro passo? Você escolhe quem vai ser o segundo passo. O que sobra é o dever. Terceiro passo, deriva para chegar no DU. Quarto passo, integra para chegar no dever. E o último passo é você aplicar a regra, que vai ser sempre U vezes V, né? Só multiplicar aqui na diagonal. Depois você pega V vezes DU na integral. Então, tenta, sempre que você usar integração por partes, usa esse padrão aqui, que vai ficar bem mais simples. Aí eu resolvi, né, de várias formas erradas, olha só. Na verdade, está tudo certo, mas você chega numa integral mais difícil e não consegue desenvolver. Aqui também, eu usei partes de um jeito, né, que não está errado, só que a gente chegou numa integral muito pior do que antes. Então, entenda que você pode ter infinitas formas de você usar partes. Mas, se você quiser passar em cálculo primeira, você tem que treinar, abater o olho no exercício e já acertar a integração por partes de primeira. Porque se você ficar lá na hora da prova, nossa, tenta de um jeito não consegue, tenta do jeito não consegue, aí só depois que você acha o resultado, não dá tempo de fazer a prova toda. Porque afinal, a prova, né, não vai ser só integração por partes, vai ter um monte de coisa misturada lá. Vai ter relações espaciais, cálculo de área. Tem que fazer o exercício com velocidade. E depois, por último, né, eu resolvi o exercício aqui usando o padrão, usando a opção certa. E, gente, para com esse negócio de Liet, tá? Cuidado com o Liet. Já vi muito aluno não passou em cálculo primeira porque ficou usando Liet. Liet funciona para alguns exercícios, não funciona para todos. Então, cuidado. Não recomendo usar isso. Expliquei como é que calcula o derivado do ln de x. Anota no seu caderno, que agora virou uma integral imediata. E também passei o padrão do ax mais b. Essa live foi muito completa. Agora, se você realmente quiser passar em cálculo primeira, só essa live não é suficiente. Tem vários outros padrões que eu posso passar aqui para vocês. Vários outros padrões. Por exemplo, tem frações espaciais. Tem um método de fazer frações espaciais mais rápido. Tem derivação logarítmica, que você evita de ficar fazendo regra do produto, regra do quociente. Tem limite também, derivado na definição, série sequência, como é que faz aquela série de Taylor, série de McLaurin, como é que faz a equação diferencial de Bernoulli, integrais duplas, integrais triplas, né? Tem várias matérias que eu posso trazer aqui para vocês. Aí eu vou precisar da sua ajuda. Põe aqui nos comentários, me fala qual é a matéria que está impedindo você de passar em cálculo primeira. Porque o que você escrever aqui embaixo pode ser o tema da próxima live. Beleza? Valeu e até a próxima.